Olá pessoal, olá todo mundo. Estamos aqui em mais um encontro, dando continuidade a alguns diálogos e alguns conteúdos dos quais nos propomos a discutir, a debater de maneira virtual, por conta aí dessa crise, dessa pandemia sem precedentes ao qual nós vivemos, do coronavírus ou do Covid-19. Né? Vocês bem sabem, a gente passou um tempo aí afastado porque esse mês de abril acabou que as nossas férias, né, logo eu que tanto dizia que quarentena não é férias, as nossas férias elas foram de fato antecipadas, né, de julho para abril. Inicialmente nos 15 primeiros dias, mas aí vocês viram ao longo dessa semana que foi confirmada a prorrogação das férias até o final de abril. Né? E aí eu já começo a projetar, a pensar como vai ser os nossos encontros, como vai ser o nosso retorno após o fim dessas férias, após o período de abril. Nós estamos vivendo aí um momento de calamidade pública, nós estamos vivendo aí uma crise que é da saúde, uma crise que é também da economia, uma crise social, algo sem precedentes, algo que a gente nunca pensou em vivenciar, né? Mas estamos passando por isso e vamos passar juntos e vamos superar isso juntos, todos nós. E aí ao longo desses dias, eu tenho pensado muito sobre o nosso trabalho, eu tenho pensado muito sobre o papel da educação, o papel das escolas ao longo desse processo de enfrentamento do Covid-19. Como eu disse a vocês, é algo que ninguém esperava acontecer, né? Então, nesse momento de surpresas, também surgem desafios de como lidar com essa situação, como nós vamos superar da melhor maneira possível esta situação. Claro que todos nós preferíamos que nada disso estivesse acontecendo, né? Preferíamos que não tivesse o vírus, preferíamos que todos nós estivéssemos aí encontrando-nos, né, em sala de aula, tivéssemos esse contato pessoal, mas o fato é que o mundo está passando por uma situação de calamidade. Né? O mundo está vivenciando aí algo que eu particularmente nunca imaginei que a gente em 2020 fosse passar por essa situação. Mas é que tá, né? Ao longo desse processo existem muitas preocupações de saúde, econômicas e etc. Mas eu me preocupo também com um aspecto, o aspecto educacional. Né? O nosso papel enquanto escola, o nosso papel enquanto docentes, o nosso papel enquanto alunos, o nosso papel enquanto instituições de ensino. Né? A gente vê que esse modelo, claro, por uma questão do vírus, mas a gente vê que esse modelo de escola ao qual nós vivenciamos, ele é um modelo muito complicado, ele é um modelo muito complexo, ele é um modelo que tem seus dilemas, que tem seus pontos, seus inúmeros pontos positivos, mas que também tem seus inúmeros pontos negativos. Uma das coisas que mais me preocupa é a gente imaginar que conhecimento, aprendizagem, educação, ele só pode ser dado dentro das quatro paredes da sala de aulas. E eu discordo profundamente disso. Quem é meu aluno sabe, a gente sempre dialoga um pouco sobre isso. A educação, ela está no mundo que nos cerca. A educação está em todo lugar. Né? Eu particularmente comecei a me apaixonar por história vendo filmes. Né? Eu comecei a gostar de filosofia lendo livros. E não foi necessariamente dentro das salas de aulas. Foram alguns em livros literários, né? Filmes de ação, né? Filmes históricos. Então assim, a gente aprende a aprender de maneira múltipla, né? Em várias experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa trajetória. E aí esse modelo de escola, eu sempre digo a vocês, o modelo de escola que nós estamos vivenciando é um modelo de escola do século XIX, né? Com professores, em sua grande maioria, exceto aí os jovens professores, em sua grande maioria professores do século XX, com um público especialmente de alunos do século XXI. São 3 séculos em conflito. E aquela ideia do quadro, aquela ideia da sala de aula, do púlpito do professor, a ideia do próprio aluno, né, da origem latina aí do sem luz, isso são coisas que me preocupam muito. E eu acho que esse é o momento da gente quando eu digo nós, vocês, todo mundo junto, mostrar que a educação, mostrar que a sala de aula, mostrar que o conhecimento ele é amplo, ele pode ser adquirido de várias maneiras. Então nós podemos mostrar que, né, esse momento também pode servir para a gente aprender a aprender. Né? E aí, aprender a aprender de uma maneira que se conecte com essa realidade ao qual nós estamos vivendo. A gente sabe que muitas vezes os conteúdos programáticos, os conteúdos, aquela ideia do conteudismo,
ele é muito complicado porque nós estamos vivendo uma crise. E essa crise afeta o nosso psicológico, essa crise afeta as nossas condições financeiras, né? Essa crise afeta a nossa condição enquanto ser humano, né? E aí quando a gente vê lá que a gente tem que seguir o programa, então agora nós vamos estudar tal conteúdo, conteúdo X, né? E aí você é forçado de maneira virtual a atender umas necessidades conteudistas, muitas vezes você não vê sentido naquilo. Poxa, o mundo está desabando, o mundo está acabando, né? Como algumas pessoas dizem por aí, a gente tá lá que nem o meme do Titanic tocando violino, né? Esperando tudo desabar. Nós não podemos ser assim. Mas a gente pode pensar no seguinte: o mundo não vai acabar, né? O mundo vai transformar. As escolas não precisam parar. As escolas precisam mudar. Nós precisamos mudar a nossa compreensão de ensino, a nossa compreensão de aprendizagem. E quando eu digo nós, é porque isso é um caminho de mão dupla. Não adianta a gente propor novas ações se os estudantes eles também não se propõem a novas reflexões, a novas práticas, a novos entendimentos. Nós estamos habituados ao modelo perene da sala de aula. Nós estamos habituados ao modelo de prova tradicional, né, 10 questões, marcar X. E a gente vai ter que mostrar, não só para a gente, mas para o mundo, que o conhecimento ele é muito mais amplo do que isso. Claro, existem diversas discussões, existem diversos problemas, existem diversas complexidades sobre esse distanciamento social, né, especialmente na questão desse ensino virtual, que eu tenho aí algumas divergências. Eu acho que a gente não pode ter uma perspectiva de obrigatoriedade quando o acesso às mídias digitais, né, não é amplamente democrático. Especialmente se a gente falar aí do ensino público, né? Claro que no ensino privado a gente tem um acesso muito maior a esses recursos do que no ensino público. Então a gente primeiro tem que pensar, e aí eu não estou nem dizendo o que é que nós temos que fazer, dizendo o que é que nós temos que fazer, eu estou de fato propondo uma reflexão. A gente tem que pensar como nesse momento democratizar o ensino. A gente tem que pensar como usar os conhecimentos que nós podemos adquirir, né, para ressignificar esse mundo que nós estamos vivenciando. Esse mundo que mudou, esse mundo que se transformou. Muitas pessoas, infelizmente, não estão aceitando. O mundo mudou. Não é a gente voltar hoje, não é a gente voltar amanhã, né? Não é a gente, todo mundo vai voltar agora em maio. Os estabelecimentos vão abrir, as escolas vão reabrir. Isso não vai mudar o que nós estamos vivendo agora. Muito pelo contrário, as coisas podem retomar, podem abrir, mas a crise, né, social, econômica, ela ainda vai continuar por muito tempo. Ela ainda vai continuar na sociedade. E o mundo todo vai experimentar essa crise. Então eu estou já me alongando, eu queria até ter feito um vídeo um pouco mais curto sobre esse tema, mas eu me proponho a conversar com vocês, a gente dialogar, né, como transformar o mundo através dessas novas experiências, em como pensar a educação, não a educação formal, mas a educação enquanto buscar conhecimento, né? Valorizar o conhecimento. Uma das coisas que eu mais tenho tido como lição desse momento, né, é como nós devemos valorizar as ciências. Claro, num momento de crise de saúde pública, a gente se preocupa muito aí com a questão da biologia, da medicina, porque esses campos é que nos vão dar caminhos para uma cura, para uma vacina, para um tratamento. É muito importante. Mas também é importante as ciências humanas, é importante as ciências sociais. Enxergar, por exemplo, a importância que a arte está tendo nesses nossos dias. Né? A gente está consumindo aí shows, lives, filmes, isso é arte. Né? E o poder da arte, imagine como seria essa quarentena da gente sem arte. Imaginem como seria esse momento de isolamento social sem a gente pensar o que são as dinâmicas sociais, o que é a sociedade, a filosofia, né? As nossas condições enquanto seres humanos, essa nossa necessidade de compartilhar as experiências sociais, de vivenciar contatos interpessoais. Então tudo isso me faz pensar, né, como nós podemos ressignificar a educação, ressignificar o processo e ressignificar o mundo, né? Eu acho que a minha visão de sala de aula é que a sala de aula é esse mundo que está aqui fora, né? Esse mundo que está aqui na minha janela de casa é uma sala de aula. Esse quarto que eu estou é uma sala de aula. Eu acho que todos os espaços que nós ocupamos, eles são sala de aulas. E para encerrar, eu ressalto uma coisa que eu disse. As escolas
elas não precisam parar. As escolas precisam se transformar. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser agentes da mudança, né, que essas condições adversas, elas infelizmente nos imporam, né? E nós precisamos transformar a realidade ao qual nós estamos vivenciando. E eu espero fazer isso junto com vocês. Eu espero que a gente possa repensar, eu espero que a gente possa propor, eu espero que a gente possa criticar, eu espero que a gente possa interpretar tudo isso que nós estamos vivendo de maneira coletiva, né? Porque não é o fato de que a gente não está podendo ter contatos físicos que a gente não possa pensar coletivamente. Lembre que o nosso pensamento, a nossa mente, né, ela não tem aí esse formato, essa dimensão física. Ela pode ir além, ela pode voar, ela pode sair desses muros, dessas casas, e nossas ideias elas podem circular, e elas vão circular, né? E eu quero me propor a fazer isso com vocês. Cheiro no coração, né? A gente vai trazer ao longo desses próximos dias alguns conteúdos em nossas páginas, né? Conteúdos programáticos, conteúdos aí ligados ao nosso currículo escolar, como eu disse a vocês, preso a um conteudismo, mas que infelizmente faz necessário. Eu vou escolher alguns temas específicos e tentar pensar esses temas através da arte, através da música, através da literatura, dos filmes, dos jogos. Eu coloquei aí na nossa página recentemente uma análise histórica do Renascimento através de um jogo de videogame, através de um game chamado Assassin's Creed, né? Então é isso, vamos pensar, né, a aprendizagem, vamos pensar o conhecimento de maneira múltipla e tentar nos conectar com a nossa realidade. Um cheiro no coração e até a próxima. Espero que todos estejam bem, né? Fiquem em casa, né? Continuem em casa e vai passar. Nós vamos passar por isso, né? Cheiro no coração e até mais.